Bom dia, meus irmãos. Muito obrigada por me receberem aqui na sua casa. É um privilégio poder estar com vocês aqui e nesse primeiro culto, do ano tão especial, inaugurando essa nova série. E eu espero poder trazer uma introdução e contribuir um pouquinho com essa reflexão que vocês terão aí ao longo desse mês. Eu estive ontem lá na construção, O Pedro me levou lá, então eu conheci um pouquinho. Enfim, é necessário muita imaginação para você ver tudo aquilo destruído. E ele me mostrou umas fotos, do projeto, de como vai ser, e vai ficar incrível. E eu fico muito feliz que Deus está conduzindo isso, nesse movimento da igreja crescendo, mudando para um espaço novo. E é legal a gente pensar nisso, nesse edifício que nós estamos construindo. E pensar que todos nós aqui somos parte também de um edifício que Deus está construindo. E isso mostra intencionalidade, Porque se eu for construir uma escola, eu vou pensar que tem que ter salas específicas, espaços específicos, para que possa atender esse objetivo de ser uma escola. Se for uma igreja, então vai ser um pouco diferente a construção desse edifício, pensando nesse objetivo de nos reunirmos como igreja. Se for uma casa onde alguém vai morar ali, é diferente também. Então, nós precisamos pensar nisso. Deus está construindo um edifício, mas não é qualquer edifício. Ele tem esse propósito de ser um lugar onde Ele vai habitar conosco. Então, dentro dessa série, hoje eu queria trazer essa introdução de a gente refletir sobre isso. O nosso Deus é um Deus que deseja habitar conosco. E Ele está totalmente empenhado nisso. Ele está construindo essa casa há muito tempo, muito antes de cada um de nós existir. Mas, de alguma forma, Ele incluiu a gente nisso também. As nossas histórias são parte disso que Ele está construindo. E é sobre isso que eu quero refletir com vocês hoje, nessa manhã. Como que está a nossa percepção disso, a nossa consciência disso? Será que a gente está dormindo e não está vendo o que Deus está fazendo? Será que a gente está preocupado com tantas coisas, ocupado com tantas coisas, e cansado por causa disso, e não está enxergando o que Ele está fazendo em relação a nos formar como parte desse edifício, transformando cada um de nós à imagem e semelhança de Jesus? Então, com a graça de Deus, a gente vai dar uma pequena introdução aqui hoje para a gente refletir sobre isso juntos. E por isso eu gostaria de ler um primeiro trecho com vocês. E eu quero fazer um pequeno exercício que você não abra sua Bíblia, você vai só ouvir o que eu vou ler aqui, prestando atenção nessas palavras e imaginando isso que eu vou ler aqui. Então, eu te convido a não abrir a sua Bíblia, feche os seus olhos e preste atenção nessa leitura. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam. O mar também não existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva, belamente vestida para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: Escreva isto, pois o que lhes digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: Está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim.
A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes de água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amém. Eu li Apocalipse 21, de 1 a 7. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, muito obrigada por ser esse Deus que quer habitar conosco. Obrigada pelo Senhor estar preparando esse edifício, essa casa, para nos receber e está nos transformando à imagem e semelhança de Jesus, para que a gente possa habitar contigo por toda a eternidade. Abre os nossos ouvidos nessa manhã para ouvir a sua palavra e que ela penetre fundo no nosso coração, trazendo vida verdadeira, nutrindo a nossa alma e transformando, Pai, o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é incrível. Eu sei que a gente lê, entende, concorda. Ok, Deus vai habitar com a gente. Mas isso é uma realidade muito grande. É uma verdade muito poderosa que precisa destruir os fundamentos errados da nossa vida, entende? Precisa chacoalhar a nossa vida. Precisa gerar impacto, gerar mudança. Deus quer habitar conosco. Isso é uma realidade que não começou agora, entende? Isso está no coração de Deus e é o propósito dele desde lá no início, quando a gente lê em Gênesis que ele criou o homem e a mulher, criou toda a criação e ele passeava lá no jardim na viração do dia para conversar com Adão e Eva, para conviver com eles. Então, pensa nisso, meus irmãos. Deixa essa realidade alcançar sua imaginação, a sua mente, suas emoções. Deus deseja habitar conosco desde o início. Claro que houve algumas complicações aí no percurso. O pecado atrapalhou um bocado, gerou uma separação imensa entre nós e Deus. Veio o Filho de Deus para nos salvar e nos resgatar, assumindo a forma humana, assumindo toda a nossa fragilidade e limitação, se limitando ao tempo e ao espaço para nos salvar. Esse Filho de Deus pagou o preço pela nossa salvação, morrendo numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, onde está sentado agora à direita do Pai, e prometeu que um dia vai voltar. E esse trecho que nós lemos aqui de Apocalipse é o prédio pronto, né? A obra finalizada. Jesus fala, está pronto, está terminado. E vocês percebem o que ele está fazendo? Tem uma narrativa, irmãos, por trás da nossa vida, que sustenta a nossa vida. E essa narrativa precisa ser conhecida porque ela é o chão firme em cima do qual a gente está pisando. Não nós mesmos, não os meus critérios de felicidade, não o meu mapa do que tem que acontecer na minha vida. Eu não sou o centro dessa história. E esse é o desafio, porque a gente vai, crescendo, enxergando a realidade e construindo uma narrativa, construindo um mapa daquilo que tem que acontecer na minha vida, como eu vou chegar lá. E aí, quando eu conheço Jesus, eu simplesmente entrego esse mapa para ele e falo, está aqui, Deus, é só você cumprir tudo que está aqui que vai dar tudo certo. Afinal de contas, ele é poderoso, né? Até agora eu estava fazendo minha vida dar certo e controlando as coisas com a minha própria força, e agora eu descubro um Deus todo-poderoso, e aí eu só confio que ele vai fazer a minha vida dar certo agora, mas do meu jeito, nos meus moldes, nos meus planos. E aí, à medida que a gente vai caminhando, vem as frustrações, né? Porque mais cedo ou mais tarde você vai ver que Deus não vai cumprir o seu plano e seguir o seu mapa. E aí vem uma série de frustrações, decepções e crises de fé. Porque como assim? Então a gente percebe que a narrativa da nossa vida está errada. Eu tenho uma narrativa onde eu estou no centro, a minha vida é sobre mim. E Deus, então, se torna um coadjuvante, como um gênio da lâmpada que vai ter poder para realizar os meus desejos e fazer as minhas vontades. Quando a gente descobre o Evangelho, meus irmãos, e é por isso que nós estamos aqui nos reunindo como igreja, nós somos confrontados, e essa narrativa precisa ser confrontada, como um prédio que precisa ser demolido.
né? Como o Pedro falou, a obra lá da nova casa, ainda eles estão destruindo muitas coisas, demolindo muitas coisas, porque elas não servem para o propósito desse novo prédio, desse objetivo de ser uma casa, uma igreja, onde Deus vai habitar conosco. E é a mesma coisa conosco. Nós precisamos demolir várias estruturas erradas, várias coisas que foram construídas ao longo dos anos da nossa vida, onde Deus não é o fundamento. E isso é doloroso. Isso gera entulho, né? Levanta poeira. Você chega lá, você olha aquela bagunça, né? Cano estourado, água derramada, tijolo misturado com um monte de coisa. Então, parece que aquilo ali não vai virar uma casa, mas vai. E é parte do processo destruir as estruturas erradas para construir as estruturas no novo fundamento que é Cristo. E todos nós precisamos passar por isso, meus irmãos. Todos nós. A gente não está construindo do zero um terreno bonitinho, entende? Vazio. Todos nós construímos sobre o fundamento errado. E quando Deus nos encontra, nós precisamos passar por esse processo de transformação, onde essa casa vai sendo ajustada para os propósitos corretos. E aí nós descobrimos isso, que não é sobre mim, eu não sou o centro da minha história. Tem uma história acontecendo muito antes de eu existir, que é sobre Cristo. Ele é o centro. Como Paulo diz lá em Colossenses, tudo é para Ele. Acontece por meio dEle e por Ele. Então, a gente sabe disso, que o Pai criou todas as coisas para Jesus. Jesus é o arquiteto que está lá em Provérbios, organizando e conduzindo toda a criação. Então, aprove a Deus criar cada um de nós também e chamar cada um de nós para participarmos dessa história. Então, não é sobre mim, não é sobre você, mas nós participamos dessa história, por graça. Vocês entendem? Então, tem um privilégio muito grande de participarmos disso, mas só aqueles que têm olhos para ver, veem, enquanto a maioria das pessoas está dormindo e não enxerga o que Deus está fazendo. Irmãos, isso é muito sério, porque a gente corre o risco de viver no modo automático de vida. E o que é isso? Você não enxerga o que você está fazendo. Você acorda já atrasado, vai para o celular, perde lá um tempão nas redes sociais, aí acorda desesperado, já vai atropelando, vivendo uma coisa atrás da outra no seu dia, nem lembra de Deus, nem lembra que Ele está fazendo algo ali, vai fazendo uma série de atividades, e todos nós estamos vivendo mais ou menos isso, muito sobrecarregados, cansados, esgotados. Você chega em casa à noite exausto, não tem tempo, não tem vontade, não tem energia para ler a palavra, para orar, para conversar com Deus. Muitas pessoas falam comigo, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar. Irmãos, isso é um engano, vocês percebem? A gente tem tempo. O problema é que a gente ocupa todo o nosso tempo com uma série de outras coisas. E a gente nunca tem tempo para Deus. Porque, assim, quando eu terminar a minha lista, aí eu vou orar. Quando eu fazer tudo o que eu preciso fazer, aí eu vou ter um tempo com Deus. Quando eu tiver de férias, quando o meu filho crescer, quando eu me aposentar, aí eu vou ter tempo para Deus. Mas, irmãos, isso que Deus está fazendo, de preparar um povo para habitar com Ele, não vai acontecer só lá no futuro, quando a Nova Jerusalém descer do céu. Isso já está acontecendo agora. Deus já está formando esse povo agora. Deus está transformando agora homens e mulheres à imagem e semelhança de seu Filho, para que possam um dia habitar face a face com Ele. Então, se você não se engajar nesse processo que está acontecendo agora, o que vai acontecer, então, quando Jesus voltar? Já vai ser tarde demais. Aí são aqueles textos que a palavra fala. Mas, Jesus, no seu nome eu fiz isso, fiz aquilo outro. E Jesus vira e fala, não te conheço. 1 Coríntios 13 fala que você pode fazer coisas muito grandiosas, que parecem altruístas e generosas, como entregar o seu próprio corpo para ser queimado e doar todos os seus bens aos pobres. Mas, se não tiver amor, não serve de nada. A gente pode achar que está fazendo grandes coisas, mas está fazendo isso sem um relacionamento com Deus, sem estar baseado nessa vida nova que Ele nos dá.
e aí isso não serve para nada, isso vai ser a palha que vai ser queimada. Então, meus irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês nessa manhã para a gente refletir sobre isso. Como que nós estamos vivendo agora esse relacionamento com Jesus? O que significa estar com Jesus agora e desenvolver essa amizade com Ele, a ponto de nós sermos transformados por Ele, a imagem dEle, para que um dia Deus possa habitar conosco. Bom, e para isso, nós vamos refletir, né, em alguns textos e caminharmos juntos. O primeiro ponto, então, é esse. Deus deseja habitar conosco. Mas não é habitar com uma multidão de pessoas desconhecidas. Ele quer habitar com pessoas que têm um relacionamento com Ele. Pessoas que conhecem a Ele, que Ele conhece, que ouvem a sua voz e reconhecem aquela voz. Pessoas que Ele sabe o nome. São pessoas que se transformaram em filhos e filhas de Deus. Então, é uma relação específica, vocês percebem? E não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas essa capacidade que nós temos de nos relacionar, ela não é em vão, não é à toa, não é por acaso. Quando Deus criou todas as coisas e criou todas as criaturas, pensem nisso. Deus criou muitas coisas diferentes, muitos animais, muitas plantas, galáxias, nebulosas, mas Ele queria criar um tipo de criatura que pudesse se relacionar com Ele. E por isso Ele criou homens e mulheres à sua imagem e semelhança, para que a gente pudesse se relacionar com Deus num nível mais profundo de intimidade que nenhuma das outras criaturas são capazes de fazer. Então, pensa nisso. A linguagem, todo o aparato cognitivo, psicológico, emocional que nós temos, que permitem que vocês me escutem, compreendam o que eu estou falando, respondam, conversem comigo, que a gente se entenda. Tudo isso foi criado com Deus, por Deus, com o propósito de um dia nós nos relacionarmos com Ele. Por isso que a gente tem capacidade de se comunicar, de falar, de conversar, de abraçar, de entender, de amar. Porque é para a gente exercitar tudo isso com Deus. E, claro, que a gente também acaba exercitando uns com os outros. Mas o propósito, o objetivo de nós sermos assim e não sermos como os outros animais... O papagaio até consegue falar umas palavrinhas, né? Mas ele fala as palavras, mas ele não entende, ele não processa a linguagem. Ele não sabe o que ele está falando. Nós somos diferentes, peculiares, especiais. Por quê? Porque Deus quis criar pessoas que pudessem se relacionar com Ele. Deus tem esse desejo, meus irmãos. Ele quer habitar conosco. Mas como que a gente habita com alguém que a gente não consegue ter relacionamento? Não tem como. Então, por isso que Deus está formando homens e mulheres à imagem de Jesus, para que possam se relacionar com Ele e habitar um dia com Ele por toda a eternidade. Então, tem algo muito grande acontecendo, tem algo muito sério acontecendo, meus irmãos, agora, no momento presente. E o palco onde isso se desenvolve é a nossa vida ordinária, o nosso trabalho, nossa família, nossa casa, a vida privada, a vida pública, o nosso dia a dia, a nossa rotina. É ali, nesse local, que esse processo de transformação está acontecendo. Deus já proveu todos os meios para isso. Por isso que eu quero chamar a sua atenção. Como que você está vendo isso? Será que você está prestando atenção e participando disso como alguém que está acordado? Ou será que você está dormindo? Vivendo no modo automático, só pagando boleto e resolvendo problema, e com burnout e ansiedade, e socorro, meu Deus, o que está acontecendo? Para que eu quero descer, né? Como que você está vivendo sua vida? Você está consciente desse chamado que Jesus te faz todos os dias quando você acorda? Você já parou para pensar nisso? Quando você acorda, é porque Jesus está te chamando para viver mais um dia com Ele, por meio dEle e para Ele. Então, a gente precisa ser intencional em relação a isso. A gente precisa viver com Jesus, agora, no nosso momento presente, um dia de cada vez, para que um dia a gente possa habitar com Ele por toda a eternidade. Mas você pode pensar, então, né? Mas olha para mim, quem sou eu? Como assim eu vou habitar com Deus?
Deus deve ter tanta coisa mais importante para fazer, para cuidar. E aí, quando eu olho para a minha vida, eu tenho até vergonha, eu não quero que Deus entre na minha vida. Eu me escondo, eu me encolho. Então, eu vivo a minha vida e Deus está distante. Eu venho numa igreja, eu participo dos cultos, mas Deus não está dentro da minha vida, Ele não é o fundamento. Lembra quando Paulo diz, não mais eu, mas Cristo vive em mim? É um jeito muito diferente de viver, entende? Às vezes a gente faz isso. Eu estou aqui vivendo a minha vida e Deus está ali na periferia. Deus não está no centro. Então, esse é o convite, meus irmãos. É por isso que nós estamos aqui nos reunindo como igreja. Porque nós temos que aprender a viver um novo estilo de vida. A gente tem que demolir esses fundamentos errados e construir novos fundamentos. E é isso que a gente faz quando a gente estuda a palavra de Deus. Quando a gente se reúne como igreja, quando a gente ora, lê a palavra, pratica as disciplinas espirituais. E Deus nos chama para fazer isso todos os dias. Porque Ele tem um propósito de nos transformar em imagem de Jesus e habitar conosco para sempre. Então, nós precisamos nos tornar como Jesus. E Deus está fazendo isso acontecer agora. Ele já providenciou tudo. Como que eu vou fazer isso acontecer quando eu olho para mim? Então, graças a Deus, não sou eu que vou fazer isso acontecer. É Deus que vai fazer isso acontecer através de Jesus e do poder do Espírito Santo que habita em nós. Mas eu participo disso. Se eu continuar sonâmbula, eu não vou participar e ver o que está acontecendo. Então, eu preciso viver como uma pessoa que está acordada e que decide abrir a palavra, estudar essa palavra, conversar com Deus, se aquietar em silêncio, ouvir a palavra, responder a essa palavra. Vocês entendem, meus irmãos? Isso vai envolver escolhas de tempo e lugar. Então, sim, nós temos 24 horas, e o que nós fazemos com essas 24 horas envolve nossas escolhas e nossa intencionalidade. Sabendo que esse edifício está sendo construído com esse propósito de Deus habitar conosco, como que eu tenho escolhido viver o meu tempo? Quais são as prioridades? O que ocupa minha energia, meu foco, minha atenção? Nós somos limitados mesmo pelo nosso corpo. Então, se eu gastar a minha mente, a minha energia, a minha disposição com 20 mil outras coisas, é claro que não vai sobrar nada para Deus. Então, não pode ser assim, entende? Não pode funcionar desse jeito. Essa não pode ser a lógica. Deus não pode ficar só com o que sobra, com aquilo que já está gasto, cansado. Deus precisa ter prioridade nisso. Por isso que eu sempre falo, proteja as suas manhãs. É o meu mantra. Proteja as suas manhãs. Amanhã, geralmente, é o momento que você está mais disposto. Então, é o melhor momento para você se aquietar na palavra, ouvir o Senhor, buscá-lo em oração. Ajustar a bússola do seu coração, como James Smith fala, para a direção correta. E aí viver aquele dia, então, lembrando disso, que Deus te chamou para viver mais um dia com Ele. E tudo que você fizer ao longo daquele dia, você vai fazer com Ele, por meio dEle, para Ele. Então, você vai trabalhar com Ele, estudar com Ele, cuidar dos seus filhos com Ele, fazer escolhas, resolver problemas, lidar com chefe complicado, com vizinho, tudo com Ele. E nós precisamos, então, ser intencionais e enxergar que é isso que está acontecendo. Eu não sou o centro da minha vida, não é sobre mim. Eu sou parte dessa história maior, onde Jesus é o centro. Então, a presença dEle me acompanha. E Ele anda comigo ao longo do meu dia, através do Espírito Santo. Para isso, meus irmãos, eu quero ler com vocês alguns textos. E eu te convido, então, a abrir sua Bíblia no Salmo 23. Vamos prestar atenção, então, como é esse relacionamento? Como que Jesus deseja viver conosco, andar conosco, caminhar conosco? E eu quero te desafiar nisso, ao longo desse mês, onde vocês vão estar estudando aqui juntos como igreja, o significado dessa realidade de estar com Jesus. Eu gostaria que você lesse a palavra de Deus ao longo desse mês, buscando essas pistas.
Porque Jesus deixou muitas pistas, está cheia de histórias, promessas, orientações relacionadas com isso. O que significa andar com Jesus? Quando você for ler a palavra do Senhor ao longo dos próximos dias, durante todo esse mês, lembra disso. E fique com olhos abertos para perceber as passagens que falam sobre isso. E o que Deus está te dizendo sobre isso. Converse com o Senhor sobre isso. Peça para isso se tornar uma realidade na sua vida. Olha o que o Salmo 23 diz. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Irmãos, percebam aí os verbos, né? O que Jesus faz, o que Deus faz. Ele me faz repousar, me leva para os riachos, renova minhas forças, me guia. Ele anda ao meu lado, prepara um banquete, unge minha cabeça. E, no final, o último versículo, ele vive comigo para sempre. Então, vocês percebem isso? Isso mostra que é uma relação de proximidade, de intimidade, vocês entendem? Ele não manda um recado. Vai lá para o riacho que fica nesse lugar. Ele não manda um WhatsApp. Vai lá. Preparei um banquete, está lá em tal lugar. Chega lá. Ele faz isso junto, ele faz isso perto. Ele faz isso lado a lado, conduzindo a gente, como o pastor faz com as suas ovelhas. Isso mostra intimidade, isso mostra intencionalidade, isso mostra preocupação. Deus se revela aqui como esse pastor que faz essas coisas pelas suas ovelhas, que se importa, que se preocupa, que sabe que elas têm fome e leva elas para comer. E ele fala que, mesmo quando a gente passar por situações muito difíceis, como o vale da morte, nós não vamos ter medo, porque Ele está ao meu lado. Então, vocês percebem isso, meus irmãos? Deus revela isso o tempo todo para nós. Tem muitos textos, a gente não vai conseguir ler todos aqui, eu separei só alguns, para a gente ter essa ideia, mas esse é um ponto. Deus quer habitar conosco por toda a eternidade, mas Ele já promete que vai estar ao nosso lado agora, todos os dias. Foi isso que Jesus veio fazer, e isso é grande demais. Por isso a gente não pode perder tempo vivendo como sonâmbulos, pessoas que estão dormindo, enquanto Deus está nos chamando para viver com Ele todos os dias, e a gente está ignorando isso, porque a gente está ocupado demais com o nosso mapa da felicidade e os nossos planos e as nossas listas de tarefas e as nossas rotinas. Vocês entendem o que eu quero dizer? Nós precisamos reestruturar tudo isso, incluindo tudo isso no que Deus está fazendo. Vivendo com Jesus e andando com Jesus agora, mesmo em meio às nossas listas de tarefas, mas tendo Jesus no centro, não mais eu no centro. Outro texto, Hebreus 13. Hebreus 13, a metade do versículo 5 em diante, diz assim: porque Deus disse, não o deixarei, jamais o abandonarei. Por isso podemos dizer com toda confiança, o Senhor é o meu ajudador, portanto não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Então percebam isso, meus irmãos, vejam essa promessa.
Não o deixarei, jamais o abandonarei. Vocês percebem isso? Proximidade, preocupação. Ele é um Deus que se importa com as nossas vidas. Isso realmente é, às vezes, difícil de acreditar. Porque você pensa assim, ele pode fazer isso com algumas pessoas, né? Uns santos que viveram entre nós aí, homens e mulheres que a gente admira e que a gente sabe que caminharam com Deus, mas a minha vida aqui... Exatamente, meus irmãos, Deus se importa conosco. Por isso que Ele deseja que a gente também se entregue para Ele e deixe Ele participar da nossa vida, ser o centro da nossa vida. Porque depende dessas narrativas que a gente constrói, onde a gente deixa Deus distante. E eu estou aqui vivendo a minha vida, eu posso até me envolver numa igreja e tal, mas ainda eu estou no centro, não o Senhor. O James Smith fala isso, né, no livro Você é Aquilo que Ama. A nossa casa pode ter uma decoração cristã. Eu posso ter versículos bíblicos colados na parede, mas a estrutura, o fundamento da minha casa é igual de todas as pessoas que não conhecem a Deus. O que dita ali os ritmos, as rotinas, as escolhas, não é a companhia de Jesus, lado a lado, andando comigo todos os dias e me transformando à imagem dele. É o meu interesse, a minha preocupação, o meu medo, minha ansiedade e todas as outras coisas que ocupam o lugar de Deus nas nossas vidas. Então, a gente precisa disso, meus irmãos, de participar intencionalmente dessa transformação que Deus está fazendo. Ele está fazendo através do Espírito Santo e da obra de Jesus, mas a gente participa disso com as nossas escolhas, sim. E esse é o ponto principal que eu gostaria de trazer essa meditação hoje. Mais um texto, Mateus 28. No finalzinho desse capítulo, versículo 19, Jesus, então, ressuscitou, apareceu para os discípulos, e antes dele subir aos céus, ele deixa nessa grande comissão. No versículo 19, ele fala: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Prestem atenção, meus irmãos, ele não disse, façam essas coisas e eu vou estar lá no fim dos tempos esperando vocês. Vocês percebem a diferença? Não, ele fala, façam isso, mas lembrem, eu estou agora com vocês, sustentando vocês, caminhando com vocês, provendo os meios para vocês fazerem isso acontecer e obedecerem a essas orientações. Vocês entendem, meus irmãos? A gente precisa perceber isso e viver dessa forma, reconhecendo que não sou eu, mas Cristo que vive em mim. E o viver que agora eu vivo a partir da vida de Jesus, que morreu por mim. Por isso nós somos nova criatura. E nós vivemos, sim, uma nova vida. Todos os dias o Senhor nos chama para viver essa nova realidade. Só que a gente pode não enxergar isso, porque eu continuo vivendo comigo no centro, vivendo essa rotina como pessoas que estão dormindo, ao invés de viver como pessoas que estão acordadas, participando desse novo reino que já começou. Esse é o nosso desafio, meus irmãos. E é por isso que nós nos reunimos como igreja, porque nós precisamos de ajuda para entender isso e para praticar isso. E isso a gente não aprende de um dia para a noite. Não é só num curso. Eu faço o curso e entendi. Eu brinco com isso, assim, eu penso, né, que seria mais eficiente se no batismo Deus já fizesse um download na gente, assim, e já desse todas as virtudes e dons e características, que daí você sai das águas já com todos os recursos para amar a Deus uns aos outros, para viver essa nova vida, com já tudo que você precisa, entende? Mas Deus não quis fazer isso desse jeito. Ele é extremamente paciente. E Ele, então, nos conduz ao longo de uma jornada que vai levar todo o tempo da nossa vida. Entende, meus irmãos? E é com essa jornada que nós precisamos nos engajar, nos comprometer. Você precisa ter clareza que é isso que está em jogo, porque você pode se iludir.
achando que você está andando nesse caminho e você não está. Você continua andando no seu próprio caminho, vivendo as coisas de acordo com a sua vontade, com a força do seu braço, para fazer a sua vida dar certo. Então, esse trecho mostra que Jesus vai estar com a gente para fazer essas coisas acontecerem. Mais um trecho importante, 1 João 1. Primeira João, capítulo 1. A partir do versículo 5. Prestem atenção, meus irmãos. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar com Jesus, meus irmãos, envolve uma característica específica de andar na luz. Não tem como eu andar com Jesus e querer continuar andando na escuridão. Vocês percebem isso? Protegendo meus pecados de estimação, meus vícios, meus enganos, meus erros. Continuar vivendo a minha vida de acordo com o jeito que eu acho que as coisas têm que ser. Não tem como. Jesus veio para nos transformar por completo. Então, aos poucos, a luz dele vai invadindo cada cantinho escuro da nossa vida, trazendo vida, transformação, redenção. E é isso que está acontecendo, que vai levar a nossa vida toda. É um processo. Mas a gente precisa estar consciente disso, entende, meu irmão? Quando a gente peca, quando a gente erra, quando a gente ainda vê coisas na nossa vida, nós precisamos trazer isso à luz. E é por isso que existe a confissão, o perdão, o andar juntos, um pedir ajuda, pedir socorro para os irmãos, me expor para eu aprender, para eu crescer, para eu ganhar maturidade. Porque senão a gente vai continuar sempre como crianças, bebendo leite, que não crescem, não se desenvolvem, não aprendem a ter responsabilidade. Ouve o evangelho aqui, sai por aqui e nada muda na sua vida. Vocês entendem, meus irmãos? A palavra de Deus nos chama para andarmos na luz. Deus deseja habitar conosco, mas a gente vai habitar na luz com Ele. Não tem como eu querer continuar no meu castelo lá, com os fundamentos todos errados, e querer chamar Jesus para me visitar de vez em quando, né? Não vai funcionar. Nós vamos habitar com Ele para todo sempre, mas na luz. É do jeito dele, entende, meus irmãos? Não é do nosso jeito. Você já tentou caminhar, né, a pé com alguém que anda num ritmo diferente de você? Então, imagina aí, você está caminhando e a pessoa anda mais rápido que você. E aí você fica desesperado que você não consegue acompanhar a pessoa. Ou a pessoa anda mais devagar que você, aí já dá um desespero diferente, uma irritação, né? Que a pessoa não vai, não anda. Pensa nisso. O que significa você andar lado a lado com Jesus? Você que tem que andar no ritmo dele, nos passos dele. Não querer puxar Jesus para ele andar nos seus passos. Porque, às vezes, Deus parece que anda devagar, né? Parece que ele faz as coisas num ritmo paciente, que você fala assim, meu Deus, já era para isso ter acontecido e as coisas não acontecem. Estou esperando há tanto tempo e parece que Deus não se importa. Meus irmãos, nós precisamos de humildade. Nós precisamos de expor o controle para conseguirmos caminhar com Deus, caminhar com Jesus no ritmo dele e aprender com ele como a gente tem que viver. Lembra lá de Mateus 28, onde Jesus vira e fala, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Aprendam de mim, ou seja, eu tenho que reconhecer que eu não sei viver essa vida que está diante de mim. O mundo me ensinou um monte de coisas sobre o que é ser esposa, mas eu preciso reconhecer que eu não sei. E eu preciso deixar que Jesus me ensine a ser uma esposa, a ser mãe, a ser uma amiga, a ser uma irmã, a viver em comunidade, a trabalhar, a exercitar, colocar esses dons em ação.
Nós precisamos aprender, meus irmãos, mas a gente vai aprender não com as ideologias do mundo, a gente vai aprender com a palavra do Senhor, à medida que a gente anda dia a dia com Jesus e deixa que Ele nos ensine a viver. Vocês entendem, meus irmãos? A gente não sabe muito desses mistérios que eu estou falando aqui com vocês hoje, mas Jesus deseja nos ensinar. E é por isso que o Espírito Santo habita em nós, porque quando a gente abre essa palavra, o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. Ele nos ensina essa palavra, ele faz essa palavra se tornar realidade. Essa palavra viva nos alimenta, nos sustenta e nos transforma a pessoas cada vez mais semelhantes a Jesus. E isso é necessário, porque nada do que não for o próprio Cristo em santidade e perfeição vai permanecer diante da glória e da santidade de Jesus. Por isso que esse processo está se desenvolvendo, porque para a gente habitar para sempre com Deus, nós precisamos ser santos como Ele é santo. E é por isso que esse processo de transformação à imagem de Jesus está acontecendo agora. E é isso que está se desenvolvendo. Deus está totalmente envolvido nisso, porque Ele está comprometido em habitar conosco, entendeu? Parece loucura, sabe? Parece muito loucura, gente. Você olha para a igreja de Jesus ao longo do Brasil aí, você fala, isso não vai dar certo. Essa noiva perfeita, sem mácula, sem ruga, uma igreja santa, pura. Parece que esse plano não vai dar muito certo, né? Mas graças a Deus que não é pelo que a gente é capaz de ver. Porque a gente sabe que Jesus Cristo morreu por isso. Então não vai ser em vão. Entende, meus irmãos? Ele está totalmente comprometido com isso e é isso que ele está fazendo agora. Agora, de novo, eu posso participar disso ou não, ignorar totalmente isso. Achar que Jesus é só para fazer a minha lista de desejos, orar pedindo coisas e pronto. E tem muito mais, vocês percebem? Eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Tem uma vida muito maior para a gente viver com Jesus. Tem uma história muito maior se desenrolando, que é sobre Jesus, onde Ele convida cada um de nós a participar disso, porque Ele deseja habitar conosco. Ele deseja andar conosco e ser o nosso amigo. Mas, para isso, a gente vai andar na luz. E mais um texto, João 15, que é um texto que eu gosto muito. É o texto que fundamenta o estudo das disciplinas espirituais, né? Permanecer em Jesus, permanecer em seu amor e ser seu amigo. É isso que está rolando agora, que Jesus nos convida todos os dias para viver. João 15 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Então, presta atenção, meus irmãos, nessa imagem. Nós entendemos isso, né? Pega aí uma árvore com ramos. Se o ramo está bem conectado na árvore, ele dá folhas verdes, no tempo certo, né? Flores e frutos. Mas se a gente arrancar esse ramo, se a gente cortar isso, o que vai acontecer com ele? Ele vai secar e vai morrer. Não vai ficar dando folhas verdes e flores e frutos. É isso que Jesus está falando, meus irmãos. Que nós precisamos permanecer nele. E o que é permanecer? É ir visitar um pouquinho e ir embora? É vir no culto no domingo e ignorar ele ao longo da semana? Meus irmãos, permanecer é habitar de modo constante. Então, envolve esses dois elementos que eu falei no início, tempo e lugar. Duas limitações que nós temos como seres humanos. Nós não conseguimos habitar em vários lugares ao mesmo tempo. Nós precisamos fazer escolhas. Então, nós precisamos pensar nisso. Deus nos chama para viver os nossos dias permanecendo nele. Então, eu vou trabalhar permanecendo nele. Eu vou cuidar da minha família permanecendo nele. Eu vou fazer escolhas permanecendo nele. Eu vou
fazer tudo o que precisar fazer, meus irmãos, permanecendo nele, porque só se eu permanecer nele, a seiva da vida verdadeira vai fluir através de mim e eu vou ter vida e eu vou dar frutos no tempo certo. Porque esse é o objetivo, para a glória do Pai. Mais para frente ele fala, né? Versículo 9. Eu os amei como o Pai me amou, permaneçam em meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Então, prestem atenção, meus irmãos. O que Jesus está chamando a gente para participar, o convite que ele está fazendo, é algo que só ele e o Pai têm. Jesus permanece no amor do Pai e tem uma relação com o Pai. E ele está estendendo isso para nós, nos convidando a permanecermos nesse amor, como ele permanece no amor do Pai. Vocês percebem que isso é grande demais, é muito maior do que a gente é capaz de ver e fazer agora nas nossas vidas. Mas é isso que está acontecendo agora, e grande é esse mistério, que Jesus está agora formando um povo, uma família, um edifício, aonde nós vamos habitar com Ele para sempre. É isso que está acontecendo. Ele está nos ensinando e provendo todos os meios para a gente permanecer nele e permanecer no seu amor e sermos seus amigos, né? Mais para frente ele fala, versículo 13. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Meus irmãos, isso é muito importante. E isso deve realmente ser como o caminhão lá da obra, demolindo as estruturas erradas da nossa vida, entende? Nós precisamos deixar essa verdade destruir os fundamentos errados e permitir que o Senhor construa os fundamentos corretos, aonde cada dia que eu acordo, eu vou ter essa consciência. O Senhor está me chamando para viver mais um dia com Ele. O sol levantou, então a promessa de Deus se cumpriu. As misericórdias do Senhor estão se renovando mais uma manhã sobre mim. E tudo que eu fizer nesse dia, eu vou fazer com Ele, por Ele e para Ele, permanecendo nele. Vocês percebem isso, meus irmãos? Isso exige uma escolha, porque a gente pode viver como zumbi, ignorando tudo isso, acordando e fazendo um monte de coisas e ignorando totalmente ao Senhor. Então, eu quero chamar a nossa atenção para isso, meus irmãos, que Deus está formando um povo, uma família, uma casa, um lugar e pessoas com quem Ele vai habitar para todo sempre. E cada um de nós é convidado a participar disso, a andar nesse caminho de santidade, a andar na luz e em obediência, em temor ao Senhor. E para encerrar, eu quero ler com vocês um último versículo, que está lá em Êxodo 29, 45. Diz assim: Então habitarei no meio dos israelitas e serei seu Deus, e eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Eu os tirei da terra do Egito, a fim de viver no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Vou ler de novo, meus irmãos, para o nosso contexto atual. Então habitarei no meio deles e serei seu Deus, e eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Eu os tirei da terra do pecado, a fim de viver no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. É isso que Deus diz para cada um de nós, e é isso que Ele está fazendo no meio de nós. Ele está nos transformando em um povo, em homens e mulheres que pertencem a Ele, que são santos como Ele, e que, por isso, Ele vai habitar no meio de nós. Amém, irmãos? Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por tão grande mistério, um mistério que nós não conseguimos ainda compreender, mas que nós reconhecemos o privilégio que é o Deus Criador das estrelas, o Senhor Todo-Poderoso, habitar conosco.
Jesus Cristo é o Deus Emanuel. Jesus, Deus conosco. Oh, Pai, muito obrigada, porque essa foi a sua vontade, de vir até nós, criar homens e mulheres que pudessem se relacionar com o Senhor. E por isso nós pedimos o teu socorro. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Eu oro para que o Senhor nos ajude a nos arrependermos dos nossos caminhos maus e nos comprometermos com essa vida de santidade que o Senhor nos chama para viver, andando contigo na luz e sendo transformados a cada dia à imagem de Jesus. Eu oro especialmente por essa igreja, Pai, para que o Senhor derrame sua graça e seu amor, conduzindo cada um nesse caminho, na luz e vivendo, ensinando cada um a viver dia a dia com Jesus. Ó Pai, abençoa essa igreja, que o Senhor habite aqui nesse lugar, que o Senhor habite com cada uma dessas pessoas e dê graça e discernimento para cada um aqui fazer os ajustes necessários na rotina, nas escolhas, nos ritmos da vida, para que todos aqui participem acordados do que o Senhor está fazendo. Te louvamos e te agradecemos por tão grande mistério e privilégio de podermos participar disso. No nome de Jesus. Amém. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube, aqui da Igreja Batista Vértice. Eu sou o pastor Pedro Felizola e eu quero te fazer um convite muito especial. Se você tem acompanhado as nossas mensagens, os conteúdos produzidos pela nossa igreja, as palavras de domingo, e isso de alguma maneira tem abençoado a sua vida e a sua família, eu quero te convidar a considerar a possibilidade de orar e contribuir com a campanha Nossa Nova Casa. A nossa igreja está de mudança, eu estou aqui no futuro novo espaço, onde nós funcionaremos como igreja, aqui no coração de Brasília, e nós cremos que a partir deste lugar nós poderemos servir muito melhor a nossa cidade, mas também você que nos acompanha à distância, seja lá onde você estiver, no Brasil ou no mundo. Então, primeiro, muito obrigado por nos acompanhar. Se você puder considerar a possibilidade de contribuir com essa campanha, com esse grande desafio que nós temos, não só da locação, mas da reforma desse espaço, eu quero te convidar para acessar o QR Code que vai aparecer aí na sua tela agora, ou diretamente o nosso site, igrejavertice.com/contribuir. Lá você pode adquirir uma cota para ser alguém que contribui regularmente com essa campanha, que vai durar 2 anos, ou você pode fazer uma oferta avulsa. De toda maneira, essa ajuda será muito bem-vinda e eu oro para que o Senhor te abençoe, para que as nossas palavras, mensagens continuem fazendo diferença na sua vida e também na sua comunidade local. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe.